Abrindo nossas Bíblias em João, irmãos, João capítulo 8, versículo 31, irmãos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é o que, irmãos? Servos do pecado. Então, o ser humano, irmãos, Jesus deixa claro aqui que o ser humano ele tem que ser liberto do pecado para ser livre. Então, aquele que permanece na palavra dele, nas palavras dele, ele alcança a libertação. Ele conhece a verdade liberta. Só que Jesus também diz que tem que se permanecer nessa palavra, permanecer nessa verdade para ser liberto, irmãos. E o permanecer realmente, que é o problema, né? Jesus ele instrui os discípulos em Mateus capítulo 10, e ele fala das dificuldades que os discípulos iriam enfrentar, e ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E a mesma coisa ele está dizendo aqui: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus alunos. Vocês vão aprender comigo. Vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Aqui um pouco antes, Jesus ele começa um discurso sobre a sua missão. Aqui no versículo 12, ele diz, ó, capítulo 8 mesmo, né, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele é a luz do mundo. E nós estamos aonde, irmãos? No mundo. Então Jesus é a luz dos homens, né? A luz dos homens. Então aquele que segue após Jesus nunca vai andar em trevas. Quando fala em trevas, irmãos, trevas é falta de entendimento, falta de conhecimento, é pecado, tudo isso está relacionado a trevas. Então o mundo está em trevas. O mundo está em pecado, o mundo está sem entendimento, sem compreensão da verdade, o mundo está tomado de tudo que não presta. Então o mundo está em trevas. O mundo jaz do maligno. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, né? Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Irmãos, quando nós temos a palavra em nós, essa palavra ela nos mostra o que é certo e o que é errado. E nós constantemente nós julgamos situações, mas nós não julgamos situações pelo que nós entendemos por certo ou errado. Nós julgamos situações pelo que a palavra diz, o que é certo e o que é errado. Então Jesus ele estava ali como homem e ele fala: se eu testifico de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque não só eu que testifico, o meu Pai que me enviou também. Então quando Jesus ele chega, ele traz a palavra do Pai. Então ele sabe de onde ele tinha vindo e ele sabe para onde ele iria, Jesus. Os homens não. Os homens não conheciam Jesus, não sabia de onde ele tinha vindo, nem para onde ele ia, não sabia de nada. Mas Jesus, além de ele estar como homem no mundo, além disso, ele tinha a palavra do Pai nele. Então, quando ele julgava uma situação, era segundo o que o Pai dizia, não era pela carne dele. E a mesma coisa é o cristão. Então, o cristão, quando ele julga uma situação, ele não julga a situação porque ele acha, eu acho que isso aqui está certo, eu acho que é errado. Não, a palavra diz. Então nós representamos uma palavra. E essa palavra, irmãos, ela tem que se manter firme. A palavra, ela não se sujeita a nada, irmãos. A palavra de Deus. Nós, muitas vezes, nos sujeitamos a tantas coisas, mas a palavra de Deus, jamais. A palavra, ela permanece firme. Sempre, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 18, ó. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Por quê, irmãos? Porque é a mesma coisa, né, irmãos? A mesma doutrina do Pai é a que ele trouxe. O mesmo entendimento do Pai é o que ele trouxe. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis os vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima.
Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Então, e aí eles não entenderam nada, né, irmãos? Não entenderam nada. Até hoje não se entende o que Jesus diz, irmãos. Até hoje não se entende o que a palavra diz. Essa é a verdade. Então Jesus aqui ele deixa bem claro, né, irmãos, que ele era de cima. Os homens, aqui, esses homens aqui, eram de baixo. E nós, irmãos, nós somos de baixo ou nós somos de cima? Olhando na carne, né, irmãos, as pessoas podem falar assim, é tudo de baixo. Mas nós, irmãos, nós somos de cima. Nós não somos dessa terra. Então Jesus ele diz lá, quando ele está orando ao Pai, em João 17, ele fala, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Parece até uma loucura, né, irmãos? Mas o nosso reino não é desse mundo, nós não somos desse mundo. Ah, então quer dizer que vocês são tudo ET. Sim, irmãos, nós somos todos ETs. Por quê? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Espiritualmente dizendo, não. Espiritualmente dizendo, nós temos um reino. E esse reino não é daqui. Então nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros por um curto período de tempo. E nós não podemos nos enraizar aqui, nós não podemos pegar gosto por isso daqui, não podemos, irmãos, deixar de olhar para aquele que é de cima, aquele que é do alto. Por quê? Eu tenho que permanecer na sua palavra. Assim como Jesus ele veio e trouxe a palavra do Pai, nós temos que estar nesse mundo levando a palavra de Jesus. E aí sim, seremos libertos. Conheceremos a verdade liberta cada um de nós. Essa verdade, irmãos, é o que nos mantém no caminho da salvação. Mas o permanecer nela, esse que é o problema, né? Permanecer nela é a questão. Aqui em João mesmo, capítulo 1, irmãos, versículo 11, aqui diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Jesus disse que ele não era desse mundo, mas ele era de cima. Então o Pai é de cima e Jesus, ele vem, né, irmãos? E aqui diz, né? Ele vem para o que era seu, seus não receberam e não receberam mesmo. Mas todos aqueles que receberam Jesus, ele dá um poder de ser feito filho de Deus. Que poder que é esse, irmãos? É a palavra dele, né? Então a palavra dele é o poder para o ser humano se tornar filho de Deus. A palavra dele é o poder para o ser humano se libertar do pecado e viver em santidade, em justiça. E quando eu falo em santidade, irmãos, é tudo que está relacionado ao reino de Deus, tudo que está relacionado ao céu. Né? Então nós buscamos por isso. E temos que buscar constantemente, porque temos que ser libertos de tantas coisas. Então o ser humano tem dificuldade em exercer misericórdia, dificuldade em perdoar, o ser humano tem dificuldade em tantas coisas, e essas dificuldades têm que ser quebradas, né, irmãos? E é só em Cristo, não tem jeito. Nós trazemos maldições com nossas vidas, condenação lá de trás, e tem que ser quebrado isso daí. Só se quebra em Jesus. Então as maldições estão lançadas sobre os seres humanos aí. A gente vê isso aí constantemente, irmãos. As pessoas estão atoladas nos vícios aí. É tudo hereditário, né? Tudo hereditário. Trouxe do pai, do avô e vai que vai. Você vê que tem família aí que o que predomina ali é a cachaça na família. Tem outras famílias que é droga. Tem outras famílias que é adultério, né? A família de adúltero, de prostituto. A família inteira é só isso. Pode ver. Tem outra família que é tudo viciado em jogo. É assim, irmãos. É herança que traz, né? Tem família que tem homossexual, tem é tudo, porque herança traz lá de trás. Então, vai alcançando, vai passando de geração em geração isso daí, irmãos. E vai que vai. Só se quebra em Cristo. Só se quebra em Cristo. E ainda assim, essa pessoa tem que pregar força para quê? Para permanecer na palavra, para conhecer a verdade e ser liberta. Então é uma batalha, irmãos, diária, durante o tempo da caminhada com Cristo. Então, se eu durar 80 anos, vai ser 80 anos de luta. Vai ser 80 anos que eu tenho que permanecer nessa palavra. Ah, eu já vivi 50 anos no mundo. Não tem problema, vai viver 30 na palavra, até os 80 e vai morrer. Aí tudo bem, né, irmãos? Mas o tempo que nos resta, a palavra fala que é um pouquinho de tempo só. Irmãos, não tem tribulação, não tem aflição que é maior do que a glória que em nós há de ser revelada. Mas nós temos que manter essa palavra em nós. Irmãos, falando assim, parece ser simples, né? Parece ser. Ah, eu tenho que só que permanecer na palavra. Irmãos, permanecer na palavra quando o seu entendimento está bom é uma maravilha. O duro é permanecer na palavra quando o cristão está tribulado e aí a palavra tem que falar mais alto que qualquer coisa. E aí você vê que a pessoa não consegue permanecer na palavra. Então permanecer na palavra não é tão simples assim como muitos pensam, irmãos. Né? Quando Jesus fala para os discípulos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser torturados, vocês vão ser entregues às autoridades. Então, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é só perseverar.
É só perseverar, mas tem que manter a palavra. Esse que é o problema, irmãos. Não é perseverar de qualquer jeito. É perseverar mantendo a palavra. Então a palavra é que liberta, a palavra é que salva, a palavra é que limpa. Então a palavra é o que nós temos, né? Então essa palavra que nós temos é o poder de Deus e ela nos torna filhos de Deus. Irmão, se eu perco a palavra, eu deixo o quê? Eu deixo de ser filho de Deus, irmãos. Olha que coisa. Enquanto eu tenho a palavra, eu sou filho de Deus. Eu perco a palavra, eu deixo de ser filho de Deus. Por quê? O apóstolo Paulo ele fala aqui em Romanos, né? Romanos capítulo 1, versículo 16, irmãos. O povo judeu ele se reunia no templo, irmãos, nos sábados, quando mostra Jesus curando as pessoas no sábado, né, no templo, e perseguindo, o povo ali perseguindo Jesus. Para que eles se reuniam no templo aos sábados? Era para rever a lei. Então eles ficavam revendo a lei. Todo sábado eles estavam ali revendo a lei, revendo a lei, revendo a lei. Por quê, irmãos? Porque a lei é o que eles tinham ali. Então eles tinham que permanecer na lei para quê? Para não ser maldito, para não ser condenado, para não ser. Então eles ficavam revendo a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu, mas eles ficavam ali, lendo, relendo, lendo, relendo. E nós, irmãos, nós como cristãos, nós também acho que a gente devia constantemente rever algumas questões para não esquecer jamais, irmãos. Para a gente saber o que é a nossa estrutura e o que nós não podemos perder jamais, 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 jamais. E aqui diz, ó, o apóstolo Paulo fala aqui, Romanos capítulo 1, versículo 16: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. De que forma, irmãos? De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando se fala fé, irmãos, é conhecimento da verdade. Fé é entendimento da verdade. Como que a fé é gerada em nós? Quanto mais conhecimento da palavra eu tomo e mais obediência eu tenho, mais essa palavra vai gerando fé em mim. Firmeza, fortaleza. E essa palavra que nós temos, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho eu descubro o poder de Deus, de fé em fé. Então o que eu não posso perder é o poder de Deus, que é a palavra. Eu não posso perder isso daqui. Eu tenho que manter isso na minha vida. A hora que a minha vida estiver sendo conduzida por qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, eu estou correndo sério risco. O risco de quê? De deixar de ser filho de Deus. Deixar de ser filho de Deus. Aqui em Efésios, irmãos, capítulo 1, o irmão Vero já selou esse texto aqui na mente e no coração dele, irmãos, e ele está usando isso aqui para converter as pessoas. E essa passagem aqui é muito importante, irmãos, para converter as pessoas, ou pelo menos para dar oportunidade delas se converterem, irmãos. Porque aqui está uma revelação muito grande que vai de encontro a tudo que o mundo prega, a tudo que o sistema religioso prega. Aqui eu vejo essa passagem como uma das maiores revelações, irmãos, das maiores revelações, e que o mundo tinha que tomar posse disso. O sistema religioso tinha que tomar posse disso. Efésios capítulo 1, versículo 11, ó. Versículo 12, diz assim: Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, eu ouço a palavra da verdade, eu creio, eu sou selado com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo aqui? É o penhor da minha herança, irmãos. Então, o que é um penhor? É uma segurança. É uma segurança. Quando você penhora algo, você está deixando ali uma segurança. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a segurança que nós temos. A garantia, irmãos. E essa garantia eu só recebo se eu ouço a palavra da verdade e eu creio. Quer dizer, eu ouço a palavra, eu permaneço nela, eu vou ser lavado, limpo por ela. Irmãos, nada vai poder me derrubar, porque eu tenho a palavra. Se eu deixar a palavra, pronto, acabou, irmãos. Se eu deixar a palavra, se a palavra não fluir mais na minha vida, se a palavra não fizer mais sentido para mim, eu corro o risco grandíssimo ali, rapidamente, de deixar de ser filho de Deus, porque uma hora eu vou deixar. Eu não sei quanto tempo demora, irmãos. Eu não sei quanto tempo demora da pessoa pegar e começar a lutar contra a palavra, ou a pessoa começar a rejeitar a palavra. Eu não sei quanto tempo demora para ela morrer espiritualmente, porque a palavra não nos garante. Porque tem todo também uma misericórdia de Deus, tem todo o trabalhar do Espírito Santo. Mas eu vou ser sincero para os irmãos, eu prefiro não correr esse risco. Eu prefiro não correr esse risco. Seja por um minuto, seja por um dia, eu não correria o risco de deixar essa palavra de lado e andar pelos próprios desejos, pela própria inteligência, andar pela própria intuição.
Eu acho muito arriscado, irmãos, muito arriscado. Eu acho que a segurança que nós temos é a palavra. Por quê? Porque é por essa palavra que eu recebo o Espírito Santo. É por essa palavra que eu me torno filho de Deus. É por essa palavra que eu sou liberto. É por essa palavra que eu sou limpo. Então, como que eu abandono essa palavra? Não tem como, irmãos. É impossível. Não pode. Não tem. É algo que tem que ser uma proibição. Nós temos que pôr essa proibição em nossas vidas, de abandonar a palavra. Aqui em João, vamos voltar lá em João? João capítulo 15, irmãos, o versículo 1. Aqui Jesus dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e o que mais acontece, irmãos? E ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. E o que vai acontecer, irmãos? Será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Irmãos, nós vimos lá, em João capítulo 8, versículo 31, que se nós permanecer na palavra de Jesus, nós vamos ser verdadeiros discípulos. E Jesus, ele diz aqui, volta a dizer, que se nós estivermos nele, né, irmãos, se nós dermos fruto, nós vamos ser discípulos. E o fruto nós damos é por essa palavra. Então, ele, ele é a videira verdadeira. O Pai é o lavrador, nós somos as varas. Se eu tiver essa palavra, irmãos, essa palavra vai me lavar, vai me libertar. Eu vou estar na videira. Sem essa palavra, eu não consigo dar fruto. Se eu não consigo dar fruto, eu sou lançado fora da videira. Irmãos, imagina você saber que você faz parte de uma videira e que essa videira é a videira verdadeira, é o próprio Jesus. E o Pai é quem cuida dessa videira. Aí você tem que dar fruto para permanecer na videira. E você sabe que você só vai dar fruto se você for limpo. E você sabe que você só vai ser limpo se você tiver a palavra. Então, irmãos, chega uma hora que nós enxergamos aqui que o importante para nós é a palavra. Não adianta eu olhar para a videira se eu não tiver a palavra. Não adianta eu olhar para o pai, que é o lavrador, se eu não tiver a palavra. Eu tenho que ter a palavra para estar na videira. Eu tenho que ter a palavra para eu ser filho de Deus. Eu tenho que ter a palavra para tudo, tudo que nós falamos aqui hoje. Então a palavra, irmãos, é o que nós temos. Eu quero fazer algo. A palavra permite? Não, a palavra não permite. Irmãos, eu não posso fazer esse algo. Eu estou pensando em ir por esse caminho. A palavra permite? Não, a palavra não permite. Então eu não posso ir por esse caminho. Ah, mas ainda assim eu quero ir. Irmãos, é um risco muito grande. É um risco muito grande. A palavra chama isso de insensatez. Insensatez, irmãos. É como aquele homem insensato que edificou a sua casa na areia. Os ventos correm e... O que é o homem insensato? Aquele que ouve a palavra e não pratica. Quer dizer, eu ouço a palavra, mas eu não creio. Eu ouço a palavra, mas para mim tanto faz como tanto fez. Eu não quero saber da palavra. É edificar a casa na areia. Os ventos vão vir. A tempestade vai vir. E o que vai acontecer, irmãos, com essa edificação? Vai ser arrasada, vai ser levada embora. Vai cair, irmãos, vai desmoronar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, nós temos que empregar força, irmãos. Empregar força. Aqui em João capítulo 10, vamos finalizar lá. Aqui em João 13, Jesus, ele lava os pés aos discípulos, né, irmãos? E ele lava o que ali? O entendimento dos discípulos. E ele fala assim, ó, eu estou fazendo isso com vocês para que vocês sigam o exemplo. Então vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Como que se lava, irmãos? É com a palavra. A palavra é o que lava. Não tem jeito, né, irmãos? Não tem jeito. Aqui em João capítulo 10, versículo 1, aqui Jesus, o bom pastor, né? O bom pastor. Aqui no versículo 1, ele diz assim, ó, na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então existe um curral, existem as ovelhas, mas existe uma porta desse curral. Só existe uma forma, irmãos, uma forma de pastorear essas ovelhas de forma correta, é entrando pela porta. Aquele que entra por outra parte não é pastor, ele é ladrão e salteador, né? Versículo 2, ó. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora.
E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, aqui está um problema. É a voz do estranho. Existe o bom pastor, mas existe o estranho. Quem que é o estranho? É aquele que não entrou pela porta. É aquele que entrou por outra parte. Seja pelo pulou a cerca, fez um buraco, entrou por baixo, qualquer coisa ele fez, mas ele não entrou pela porta. É um estranho. As ovelhas de Jesus, ela ouve a voz de Jesus, do bom pastor. Ela não pode ouvir a voz do estranho. Aí diz aqui, ó, versículo 6. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o mercenário, né, irmãos? O ladrão, o salteador, ele vem para quê, irmãos? Roubar, matar e destruir. Aquele povo judeu que creu ali em Jesus pelo discurso que ele fez, Jesus falou para eles: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser verdadeiros discípulos. Vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Por quê, irmãos? Porque aqueles homens estavam na mão desse ladrão aqui, ó, que vieram antes de Jesus. Quem que veio antes de Jesus? Os anjos, a lei, não é, irmãos? O Antigo Testamento veio antes de Jesus. E fala com os homens até hoje, irmãos. As pessoas dão ouvido a isso até hoje. A palavra fala lá em 2 Coríntios capítulo 13, que quando se converterem ao Senhor, então o véu vai ser tirado, né? Quando é lido Moisés, o véu está posto. Então, quando é lido o Antigo Testamento, a lei, o véu está posto no coração dos homens. Quando eles se converterem a Jesus, aí o véu se tira. As pessoas são libertas. Por quê? Porque permanecem no Novo Testamento, né? Na palavra. Do contrário, irmãos, é isso. Aí diz aqui, ó, versículo 9, né, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá, achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para quê, irmãos? Para tornar a tomá-la. Então Jesus, ele deu a vida dele, irmãos, por cada um de nós, e ele desceu às partes mais baixas da terra. A morte tentou segurar ele lá, a morte não conseguiu. Ele tomou a vida de volta ali e ressuscitou, irmãos. Então ele dá a vida dele por amor de cada um de nós, mas ele torna a tomar a vida dele pela santidade, obediência ao Pai. Então ele tem esse poder, é pela obediência, irmãos. Ele tem esse poder pela palavra que estava nele. Irmãos, esse mesmo poder está em nossas vidas, mas muitas vezes não parece. As tribulações, as lutas, elas são tão fortes contra nós, que muitas vezes pode bater aquela dúvida: será que eu tenho a palavra? Será que esse poder está derramado sobre a minha vida? Isso não pode acontecer, irmãos, com nenhum de nós. Nós temos que ter essa certeza de que a palavra está em nós. E que o que acontece, irmãos, faz parte da caminhada cristã. Faz parte. Um povo diferenciado tem também que viver situações diferenciadas, irmãos. Quem no mundo que quer passar por luta? Quem no mundo que enfrenta as tribulações, irmãos? O mundo não enfrenta, o mundo não quer isso. O mundo não quer isso para eles. Nós enxergamos na vida dos apóstolos, nós enxergamos eles sendo torturados, sendo presos, judiavam deles. E eles tinham alegria, irmãos, alegria de ter oportunidade de confessar Jesus. E aí, conosco vai ser diferente, irmãos? Não pode ser. Por quê? Porque é a mesma igreja. Se você pegar ali, ó, os 12, 11 depois, né, que ficou, porque um se matou, mas se você pegar aqueles 11 que ficou ali quando Jesus foi para a cruz, ali estava a igreja de Cristo ali, irmãos. E porque tinha muitos discípulos que seguiam após Jesus, mas saíram tudo fora antes, né, irmãos? Jesus começou a pregar a palavra e eles se escandalizaram, foram embora. E a nossa igreja continua, é a mesma igreja, irmãos. Os apóstolos morreram, surgiram outros, e hoje estamos nós. Então, as lutas, elas permanecem também, não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí diz aqui, ó,
Versículo 17, ó. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Porque ouvis? Diziam outro: essas palavras não são de demoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Porque Jesus, ele fazia sinais ali, prodígios. E aí muitos, né, irmãos, muitos olhavam para os sinais que ele fazia e ficavam admirados, né? Imagina, irmãos, se esse povo que ficava admirado de ver os sinais que Jesus fazia, se eles tivessem noção de quem era Jesus, o poder que Jesus tinha, irmãos, o poder de libertação, o poder de cura da alma, o poder de salvação que estava em Cristo. Eles não tinham essa noção. Eles só se guiavam pelo que eles viam. E eles viam ali o coxo andando, o cego enxergando, o surdo ouvindo, o morto ressuscitando. E o que é isso perto da salvação, irmãos? O que é isso perto da libertação? Imagina você ver uma pessoa ali, impossibilitada de andar, na porta do templo pedindo esmola. Irmãos, o que é aquilo perto de um endemoniado? Mas que você muitas vezes olha para a pessoa e você não vê nada, você vê a pessoa bem ali. Mas se você conseguisse enxergar o tanto de demônio que está barrando a vida daquela pessoa, irmãos, é a coisa mais feia que pode existir. É que a gente não consegue enxergar isso daí. O que a gente enxerga é muito pouco, irmãos, muito pouco. A gente vê as coisas feias assim, a gente vê com dó das pessoas. É o que a gente vê. E o que a gente não vê? Se a gente conseguisse ver o tanto de cadeias que prendem as pessoas, irmãos, a gente ia ver pessoas lindas, maravilhosas, bem vestidas, vivendo em glória desse mundo, ia conseguir enxergar os demônios ali, ó, fazendo a festa na vida dela, um monte de corrente segurando os demônios nas costas dela, e ela carregando aquele fardo pesado da lei, do pecado, não é, irmãos? E isso aí ninguém enxerga. Mas é disso que Jesus veio libertar, é disso que ele veio salvar, irmãos. E nós estamos no caminho. O caminho que nós estamos é esse. É um caminho que é doloroso? É doloroso. É doloroso porque se cumpre o que diz lá em Gálatas capítulo 5, né, mas no versículo 16 em diante, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Jesus ele disse, né, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então quando eu ando de acordo com a palavra, irmãos, eu estou andando em espírito e eu não cumpro a vontade da carne. Porque a vontade da carne vai me conduzir a quê? As obras da carne. É prostituição, irmãos, é homicídios, é tudo que não presta, né? São as obras da carne. Então ele nos tirou de lá e quer gerar em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, irmãos, é maravilhoso, né? Maravilhoso, nós temos que lutar por isso todos os dias, amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça e poder a cada dia. Irmão,